Bem-vinda à jornada Aurora, mulher maravilhosa, mãe potente. É um prazer começar esse projeto com você. E aqui eu queria fazer uma pequena introdução sobre tudo que nós vamos viver aqui, tudo isso que nós vamos vivenciar. Nós vamos ter nossa aula ao vivo ainda para explicar em detalhes, mas agora é só para acalmar o teu coração e você entender o que vai acontecer aqui, né? Mas, na verdade, eu quero começar explicando para você que o que nós vamos fazer aqui não é somente falar sobre o sono da sua criança, sobre rotinas, sobre rituais, não é só sobre isso. Aqui nós vamos falar sobre o equilíbrio familiar. Porque uma criança que não dorme tem uma família que não dorme, e família não se sustenta sem o descanso, tá? E aí, uma coisa que é muito importante para eu começar a falar com você é que o sono, ele não é só sobre o que acontece quando a gente fecha os olhos. Então, o sono, ele não começa no momento que a gente dorme. Ele, na verdade, é um reflexo de como nós vivemos, como nós sentimos e como nós nos relacionamos durante o dia. Para o seu bebê e para você também. Então, isso aí é uma máxima da vida, tá? De todo ser humano. O desafio com o sono do seu bebê, ele raramente ele vai começar na noite, tá? Na verdade, ele vai nascer do quê? Do ritmo da casa. E quando eu falo ritmo, é o quanto a família integrou, desculpa, integrou essa criança ao ambiente familiar. Então, assim, não é uma rotina da família ou uma rotina do bebê, é uma rotina familiar nova que precisa nascer. E essa consciência, quem traz somos nós, das expectativas dos pais. Por que das expectativas? Eu sei, principalmente que se o seu bebê for bem pequenininho, você tem expectativas muito grandes dele dormir a noite toda, porque é isso que a gente ouve por aí, né? Então, as promessas malucas de seu bebê dormindo a noite toda em 7 dias, né? Então, isso cria expectativa nos pais que às vezes é muito real. Ou então, eu crio a expectativa de que na minha família todas as crianças dormem bem. E aí nasce o meu filho não é assim. Então, eu acho que ele tem um grande problema a ser resolvido ali, é um defeito dele, né? E, na verdade, a gente precisa baixar nossas expectativas com relação ao nosso bebê, porque cada um é único. E outra coisa que é importante, né? Mesmo que o bebê da tua vizinha, da tua amiga, durma a noite toda, aquela é uma família, é um bebê e aquela é uma família com características únicas. Você é outros 500, né? Então, dentro da mesma família, às vezes quando nasce um irmão, né, um primeiro bebê dormia super bem, o segundo já não faz, não dorme tão bem assim, e a mãe acaba se frustrando, né? E também da forma como o bebê ele é conduzido para esse descanso. Como eu disse, o sono, ele não começa na hora que o bebê fecha os olhos. Ele é uma somatória de tudo o que aconteceu no dia. E conduzir para o descanso não é sobre ritual de sono noturno, porque muita gente acha que o ritual de sono noturno vai salvar a vida, e não é sobre isso, né? É sobre todo o conjunto de tudo o que aconteceu para que o descanso realmente viesse, né? Então, a proposta dessa jornada é olhar o sono como parte da saúde da família e não como um problema para a gente consertar e resolver. E aí eu queria começar aqui, então, explicando um pouquinho sobre a natureza do sono, para que você entenda onde eu vou chegar com todo o meu raciocínio, né? Provavelmente você já ouviu sobre isso, né? Normalmente, as mães que chegam até mim já estudaram muito, já contrataram cursos, consultorias. Então, essa parte técnica, essa parte biológica, científica, a maioria sabe, usa até termos que eu não uso, né? Mas o sono, ele é biológico. Mas fora o sono ser biológico e ter todas as regras que nós entendemos enquanto ciência, ele também é relacional. O que significa isso? O sono, ele não acontece só porque nós sentimos sono. Existem outras coisas que também acontecem que propiciam esse sono. Basicamente, duas forças regulam o sono, né? Então, o ritmo circadiano, tenho certeza que você já ouviu falar esse termo, que seria o nosso relógio interno, que responde à luz e à escuridão
e a rotina. Thelma, como assim? Então não basta ter luz e escuridão para se dormir. Depende do que a gente faz nesse meio termo também. Porque senão crianças que moram, por exemplo, na Europa, que tem verões de 16 horas, né? Então, assim, 9 horas da noite ainda tem sol no céu, não dormiriam, né? Se fosse esperar a escuridão. Tem a ver com a rotina, em como a gente conduz a criança a dormir. Porque a criança da Europa, ela também precisa de 12 horas de sono seguido. Porque vai chegar uma época do ano lá na Europa que a noite vai ser mais longa. Então, a criança fica um tempo acordada quando é verão, quando é inverno. Não, gente. A gente precisa regular o ambiente, a rotina, para que o nosso ritmo circadiano funcione, porque as mesmas 12 horas de sono noturno que uma criança aqui no Brasil precisa é a mesma que uma criança lá na Europa precisa também. E a pressão homeostática, e talvez você não tenha ouvido ainda esse termo, mas são as famosas janelas de sono, né, que elas vão aumentando conforme o tempo acordado. Quanto menor a criança, menor esse tempo de pressão homeostática, menor a janela de sono. Então, a criança precisa fazer várias sonequinhas durante o dia. Quanto maior a criança, menos necessidade de fazer sonecas, porque a pressão homeostática aguenta mais tempo, né? E encontrar esse ritmo perfeito da janela de sono da nossa criança, normalmente é o grande desafio das famílias, e eu estou aqui para descomplicar para vocês, porque a gente não vai trabalhar com tabelas de janelas de sono, elas vão ser usadas como base, mas não como determinantes, e a gente vai trabalhar a nossa observação, tá? Quando um bebê dorme, quando o bebê não dorme, na verdade, não é porque ele não gosta de dormir, né? É muito importante trazer essa reflexão para vocês, porque eu tenho certeza que muitas de vocês já falaram isso em algum momento. Meu bebê não gosta de dormir, parece que ele não gosta de dormir. Na verdade, é porque o corpo do seu bebê, ele ainda está aprendendo a dançar nesse ritmo entre luz, descanso, presença. Então, a criança, ela está tentando ainda se adaptar a esse novo mundo. Pensa assim, a gente vai viver pelo menos aí uns 80 anos de vida. E aí a gente tem uma criança de 4 meses que acabou de chegar nesse mundo e ainda tem muita coisa para ela aprender, para ela passar, e aí a gente já quer que ela haja como um adulto, né? Então, é um aprendizado, nosso corpo está em constante aprendizado, e inclusive nas outras fases da vida também, né? Então, a gente não nasce pronto para ser criança, para ser adolescente, para ser adulto, para ser idoso, né? Como é pesado a chegada da idade para a gente, né? Então, quando vai chegando por volta dos 40 anos, como é meu caso aqui, a gente já não vai se reconhecendo mais no espelho. Então, são muitas mudanças para a gente lidar, e a gente quer que a criança de 4 meses lide com aquilo com a maior perfeição do mundo, sem nenhum problema. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, essa leveza de entender que tudo faz parte do amadurecimento, desde que a gente tem um adulto que saiba o que está fazendo, que conheça essa criança, que entenda sobre como funciona o mecanismo do sono infantil e ajude essa criança a descansar. Então, começa tudo por aí, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o sono, ele não, como eu já falei, ele não acontece só quando nós fechamos o olho. Então, a gente precisa ter uma rotina que convide ao descanso dessa criança, né? Mas então, Thelma, basta somente isso para dormir? Então eu observei meu filho, vi o ritmo dele, eu sei a janela de sono perfeita, e muitas de vocês chegam assim, eu tenho a rotina perfeita e mesmo assim meu bebê não dorme. Porque não basta somente isso. Existem 3 pilares importantes para que o sono aconteça. O primeiro é estar com sono, tá? Então, tem a ver com a biologia funcionando. O segundo é estar conectado. O que é conectado? É segurança emocional com o cuidador, com a mãe, sentir que pode se sentir, que pode ficar em segurança, que tudo que está acontecendo ali, ele vai ser
preservado de qualquer mal, né? Porque a mãe, o cuidador, está ali do lado para ajudar. E o terceiro é estar relaxado. Depois que ele se conecta, ele se sente relaxado. Isso é um relaxamento físico mesmo que eu estou falando, tá? É quando o sistema nervoso da criança consegue desligar, porque o sistema nervoso nosso, ele é um defensor também da nossa sobrevivência. Eu costumo sempre falar que todo ser humano, ele nasceu para sobreviver. Né? Então, o único intuito de todo ser humano é sobrevivência. Tudo que nós fazemos como adultos, desde da antiguidade, né? Da época das cavernas até hoje, tudo que nós fazemos é para sobreviver. Então, trabalhar é sobre sobreviver, nos relacionar com outra pessoa é sobre sobreviver, fazer coisas que a gente gosta é sobre sobreviver. Então, o teu bebê também, né? Então, o sistema nervoso, ele nos protege disso, né? Para a gente se manter vivo, né? Quando a criança está com medo, ela chora, porque ela não sabe lidar com aquilo, para chamar a atenção de um adulto para ajudá-la. Então, o choro tem uma função ali de comunicação e de sobrevivência também. Então, se a criança não tem esses 3 pilares ali muito bem feitos, muito bem fixados, ela não consegue dormir, tá? E aí é importante falar que esses 3 pilares, eles não são etapas, tá? Sente sono, se conecta e relaxa. Não, eles são estados que se alimentam entre si. Então, eu dou conexão para minha criança, ela tá com sono e aí ela relaxa. Então, assim, não é uma etapa para a gente fazer, eu só vou me conectar na hora da soneca. Não, eu preciso fazer isso o dia todo, né? Essa criança precisa se sentir relaxada no ambiente o tempo todo, para que quando o sono chegue, ela consiga dormir com facilidade, né? Então, o bebê, ele pode sim estar biologicamente pronto para dormir, mas se ele se sentir desconectado ou inseguro, o corpo dele não relaxa. E aí, mesmo que ele adormeça, logo em seguida ele acorda, né? Então, essas coisas que nós vamos observar aqui. E qual é o papel da mãe ou do cuidador, no caso, com relação ao sono? Nenhuma criança dorme bem em um ambiente emocionalmente tenso e nenhuma mãe faz o papel de trazer tranquilidade para o sono se ela vive em privação de sono. Tá? Então, a saúde do sono, ela não começa na criança, tá? Então, aqui a gente não vai falar do comportamento da sua criança, a gente não vai falar de associação, a gente não vai falar de autonomia, porque o sono não acontece a partir daí, ele acontece a partir do cuidador. Outra coisa que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre os rituais de sono noturno, ritual de soneca, de bom dia, né? Vocês já ouviram falar sobre tudo isso. E a gente faz tudo isso intencionalmente para a criança, mas se a gente não se inclui nesses rituais, para também deixar que o nosso sistema nervoso relaxe, não vai funcionar nada. Porque o bebê se regula com as emoções dos cuidadores. Aqui, né, na maioria dos casos, é com a mãe que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala de ritual da noite, a gente não está falando de desacelerar a criança, a gente está falando de desacelerar a casa. Né? Então, a gente vai colocar a casa em modo noturno, né? Igual no celular, quando você coloca, que abaixam as luzes, que as notificações do seu celular não chegam todas, só que você escolheu. A mesma coisa você vai fazer dentro da tua casa. Não é só sobre a criança, é sobre os pais também. Então, se você está cansada, se você está estressada, né? Você não, mesmo que você faça tudo certinho, luz vermelha, banho relaxante com aromaterapia, uma massagem de chantar, você faz tudo isso, você não está calma, nada adianta. Então, o ritual da noite é para você também, tem que ser relaxante para você e você precisa entrar nesse estado. O ritual de bom dia, eu sempre explico para as famílias, principalmente das crianças menores, né, dos bebezinhos, quando você for acordar a criança ali de manhã, para você abrir a janela, deixar o sol entrar, felicidade, sorriso, música, né? Para mostrar para a criança como o dia é bom, já trazer essa alegria. Mas
Se você não faz isso com intenção de trazer alegria, de nada adianta. É a mesma coisa para a gente. Às vezes a mãe acorda antes da criança para dar conta de um monte de coisa e esquece de fazer isso, que é o mínimo, tá? Que é abrir a janela, é sair para pôr a cara para fora, para ver o sol, para ver o dia, um sorriso no rosto. Mas a minha noite é extremamente exaustiva. A criança acorda, eu tô tão cansada, mas a mudança começa em você. Não é quando a tua criança dormir que você vai se sentir bem. É você se sentir bem para que a tua criança durma. É essa a regra, não tem outra regra para você seguir. Então é tão importante que você também faça esse ritual de bom dia para você. Para você, pegue sol, olhe para o sol, não dá para sair na rua, abre a janela, toma um café gostoso, sorria para a vida, mesmo quando as coisas estão difíceis. Calma, que coisa, que frase de motivacional. A gente não tem a ver com isso, não tem a ver em ser uma pessoa, uma coach motivacional, não é isso. Tem a ver com biologia, com entendimento de como o nosso cérebro recebe as coisas e de como o teu estado emocional vai interferir no estado da tua criança. Sua criança não vai dormir a noite toda enquanto ela não sentir que ela pode confiar, porque você está bem. Porque a criança, às vezes, no meio desse movimento todo, ela tenta salvar os pais, tenta salvar a mãe do desespero que está ali. Como que eu vou relaxar se a pessoa que é a minha figura de segurança não está se sentindo bem? Você consegue perceber esse paradoxo? Você consegue entender a ambiguidade de falar que eu quero um bebê relaxado se eu não estou relaxada? E tudo isso começa no bom dia. A partir de hoje, muda o teu bom dia. Muda, faz igual eu falo para você fazer com a tua criança. Muda o teu bom dia. Outra coisa que é importante também aí, o cochilo, não da tua criança, o cochilo do cuidador, a sonequinha do cuidador. Ai, Thelma, mas parece uma coisa tão distante, eu trabalho o dia todo, como que eu faço isso? Existem vários estudos que explicam que depois do almoço você tirar uma pausa de 20 minutos para você simplesmente desacelerar a mente, relaxar o teu corpo e ficar ali concentrada em você, não no celular, tá? Porque o celular é hiperestimulante, mas um tempo para você descansar, desacelerar, ajuda muito. Então, ali no meio do dia, se você conseguir fazer uma pausa para você, e eu não estou falando só de dormir também é muito importante, se você conseguir, vai ser ótimo, você vai se sentir outra mulher também, porque dá uma pausa para o seu corpo, mas se você não conseguir dormir, pelo menos fazer uma pausa, tá? De 20 minutinhos. Então, mas o meu bebê não dorme depois do almoço e tal. E na hora da soneca dele? Só faz soneca no colo. Quando a minha filha era pequenininha, eu não saía do colo e eu não conseguia colocar ela no berço, né? Naquela confusão, eu adaptei várias coisas, né? Então, eu colocava ela no sling para ficar seguro. Aí eu pegava uma almofada dessas que você usa para viajar em ônibus, avião, colocava assim, ó, no meu pescoço, deitava no meu sofá, colocava uma almofada no meu sofá. Eu não tenho fotos disso, mas eu queria muito mostrar para vocês como é. E eu colocava aqui a almofada e deixava tudo ali relaxando. Na hora do almoço, ali mais ou menos no meio do dia, ela fazendo a sonequinha dela ali no sling, eu encostava e eu dormia ali 20 minutos, às vezes dormia até mais, né? Porque a Melissa era pequenininha, fazia sonecas bem longas ali, então às vezes eu dormia até mais, mas eu sempre aproveitei. Você faz isso até hoje? Hoje eu fiquei sem vergonha, tá? Fiquei muito sem vergonha, mas minhas noites são melhores, né, gente? Eu durmo a noite toda. Então, assim, é uma pausa extremamente necessária, eu faço do jeito que dá, mas eu também estou me policiando agora nessa jornada, nós vamos fazer isso juntas, tá? Então, vai ser importante para mim também toda essa jornada, mas essa pausa é muito importante. E uma outra coisa que muitas vezes a família não faz, e eu acho extremamente interessante, é um planejamento semanal, principalmente se você não tem rede de apoio, tá? Muitas mães me falam que nem comem porque não dá tempo, a criança não dá tempo, não consegue cozinhar com a criança,
Eu entendo, é muito válido isso, cada uma tem o seu sentimento. Eu jamais vou falar para uma mãe, nossa, lógico que você consegue, porque eu fui essa mãe que também achava que não conseguia, e tá tudo bem, agora que eu me desencanei disso, e cada uma vive a tua realidade. Então, o que eu fiz para salvar a minha vida e eu não ficar sem comer, eu não ficar sem me alimentar? No final de semana, que eu tinha ajuda do meu marido ali, que ele trabalhava o dia todo, né? Só chegava quando a criança já ia dormir, eu congelava algumas marmitinhas para mim, para que na hora ali do aperto, né, do que eu não consigo, eu conseguisse descongelar, pôr no micro-ondas e pelo menos eu comia. Então é muito importante esse planejamento semanal, deixar coisas mais próximas para você. Ah, eu não consigo ir no mercado com a criança. Dá para ir no mercado no final de semana, fazer as porções da carne, deixar congelado, já deixar tudo picadinho, dos legumes. É muito importante esse planejamento. Parece uma coisa muito distante para a gente, mas quando você vai trazendo para a realidade, você vai vendo quanto isso ajuda, como esse planejamento tira esse fardo que a gente sente de não ter rede de apoio, tá? Ou quando tem a rede de apoio, como eu falo, né? Tem rede, mas não tem apoio. Então, é muito importante que você também tenha esse planejamento. E aí, uma das dúvidas que vocês podem estar trazendo no coração agora sobre a jornada é se eu vou ensinar sobre autonomia de sono. E aí eu queria começar explicando para você que a autonomia, ela não nasce de um treinamento, tá? Ela vai nascer da segurança. E a segurança, ela vai nascer da tua presença. Então, o que eu vou te ensinar aqui? A ser presente na vida do teu filho, para que ele consiga dormir, relaxar, se conectar, né? Aqueles 3 pilares do sono. Então, não é a autonomia, ela nunca é sobre, eu tiro o colo, eu tiro o peito, eu ensino a dormir sozinho, mas sim de como eu vou conduzir esse meu bebê para que ele internalize esse cuidado recebido e aí sim ele consiga descansar. Então, a autonomia aqui não vai ser um treinamento com um passo a passo. Ao final, se vocês quiserem que eu dê uma geral de como conduzir a partir de tudo isso, a gente até pode fazer, não tem problemas com isso, mas o intuito dessa jornada é de trazer presença para a tua maternidade, para que o seu bebê se sinta conectado, relaxado e durma, tá? O bebê que sente que ele pode confiar, ele aos poucos, tá? Não é um treinamento de exército, né, de 15 dias. Detesto quando a gente fala isso, seu bebê dormindo sozinho em 15 dias. Não, gente, não existe isso. Não é um treinamento, né? A gente vai aos pouquinhos deixando que ele entenda que é seguro dormir sozinho, né? De acordo com a maturidade neurológica dele, tá? A gente sim olha uma determinada idade para entender o que é autonomia por faixa de idade. Lógico que tem crianças que conseguem antes, tem crianças que conseguem depois, e tá tudo bem, a gente não tá colocando ninguém numa caixa fixa aqui, né? Mas, e também o desenvolvimento emocional entre vocês, né? Então, quanto mais vocês estiverem conectados e no dia todo, no ambiente emocional tranquilo, mais vocês vão conseguir encontrar essa autonomia mais rapidamente. E sobre as associações de sono, Thelma, ouvi sempre que se é a mãe que coloca para dormir, a criança não dorme, se dorme no peito, acorda porque quer peito, N coisas assim, tá? Então, vamos falar sobre associação de sono. Quando você recebeu ali o teu plano, ou você me ouve falar, eu sempre digo que associações de sono não são as responsáveis pelos despertares noturnos, né? A criança não acorda porque dormiu mamando, porque dormiu no colo, no peito. Se fosse assim, toda criança que dormia no colo e no peito acordaria, mas não é essa a realidade. Inclusive, a minha filha, ela é um caso dentro, né? Ela sempre dormiu no peito, ela sempre dormiu no colo com a minha presença e dorme a noite inteira há muitos anos, né? Há muito tempo, muitos anos. Até parece que ela é tão grande assim, mas ela dorme há muito tempo, a noite toda. Mas,
Se é uma necessidade da mãe, e aí a mãe fala assim: estou decidida, quero mudar, quero fazer acontecer. Se é uma necessidade da mãe, aí sim a gente vai fazer essa mudança na associação de sono, mas também seguindo, tá? Um passo a passo, seguindo uma ordem que respeite também o seu bebê, respeite a mãe, respeite o bebê, né? Lógico que dentro de todas as possibilidades possíveis, a gente pode sim ter que fazer isso de forma abrupta, mas o quanto eu puder não fazer isso com vocês e com os seus bebês, melhor vai ser, e a gente vai conduzindo juntas, tá? A presença, mesmo, e aí mesmo quando a gente muda a associação de sono, não quero amamentar, não quero mais fazer dormir no colo, mesmo quando a gente muda a presença, ela continua, tá? Porque a criança ela vai aprender a dormir sozinha mesmo, apesar de vocês verem vídeos e vídeos de mães deixando os bebês de menos de 1 ano no berço, saindo do quarto, deixando a criança dormir sozinha. A criança ela precisa dessa presença. E dar presença para os nossos filhos é a melhor maneira de construir seres humanos completamente seguros. Vocês sabem que existem, né, muitos estudos que explicam que pessoas inseguras, adultos, né, inseguros, que não conseguem se posicionar, vêm de famílias onde os pais não davam essa segurança, porque vamos forjar a criança na rigidez, né? Então, eu não posso abraçar, não posso beijar, não posso estar ao lado, e isso faz um efeito contrário no cérebro humano, tá? Então, se você quer ter uma criança segura, bem resolvida, que se impõe, que sabe o que quer, que não fala sim para todo mundo, sabe falar não, mesmo que a gente não seja essa pessoa, começa na segurança que a gente precisa entregar aos nossos filhos, tá? Mas, como eu falei, é possível sim redirecionar os confortos com respeito, com coerência, sem precisar romper o elo emocional, e aí eu consigo conduzi-las, tá? E agora, né? Então, ou você já recebeu o plano de rotina e sono, ou você vai receber ainda. Nele eu vou detalhar, né, tudo o que você precisa fazer nesses próximos 30 dias que a gente vai ficar juntas, tá? Para melhorar o sono do seu bebê, por consequência, o sono de toda a família. Então, o que eu te peço? Que você leia tudo, tire todas as suas dúvidas, depois você aplica tudo que está ali com consistência. Se você travar, venha até o grupo para a gente conversar, não desista e nem mude o proposto. A gente pode fazer ajustes sim, mas é preciso que a gente tente antes de mudar, tá? Eu sei que muitas de vocês chegam muito ansiosas com o resultado, eu quero fazer, testei 3 dias, não funcionou, o que eu faço? Eu sei que vocês chegam assim, porque eu fui essa mãe, né? Eu me coloco no lugar de vocês, mas a única coisa que eu peço é tenha paciência e coloque tudo em prática conforme eu for orientando. E mais do que ensinar o seu bebê a dormir, que eu nem acredito nisso, é sobre ajudar a sua família a descansar, tá? Lembra que o descanso é o que vai sustentar a presença, e é a presença que vai sustentar o amor entre vocês. Então, eu vejo você nessa jornada, estou muito feliz de você estar aqui, agradeço muito a Deus pela tua vida, por você ter chegado até mim, e que eu possa ser esse instrumento de transformação na tua família. Um beijo, e aí agora a gente se vê lá no grupo, nos nossos encontros, e qualquer dúvida, estou aqui disponível para você.